23. Na manhã seguinte, acordei me sentindo um pouco culpada, assustada até. Ignorar Maxon mexendo em sua orelha não lhe tirava o direito de entrar no meu quarto quando quisesse. Seria tão fácil flagrar Aspen e eu. Se alguém desconfiasse do que eu tinha feito, foi uma traição, e no palácio só havia um jeito de lidar com traidores. Mas uma parte de mim não se importava. Ao despertar, ainda bêbada de sono, revivi cada olhar de Aspen, cada toque, cada beijo. Tinha sentido tanta falta daquilo. Gostaria que tivéssemos conseguido conversar. Eu realmente precisava saber o que Aspen pensava, embora ele tivesse deixado algumas pistas na noite anterior. Era inacreditável que, depois de me esforçar tanto para não o querer mais, ele ainda me quisesse. Era sábado e, teoricamente, eu deveria ir para o Salão das Mulheres, mas não ia aguentar. Precisava pensar e sabia que não conseguiria se estivesse rodeada por um falatório incessante. Quando as criadas chegaram, disse a elas que estava com enxaqueca e que ia ficar na cama. Elas foram muito prestativas, levaram meu almoço e limparam o quarto sem fazer barulho. Quase me senti mal por ter mentido, mas eu precisava. Não podia encarar a rainha e as meninas, e talvez Maxon, com o pensamento preso em Aspen. Fechei os olhos, mas não dormi. Tentei clarear meus sentimentos. Não consegui fazer grandes progressos com tudo. Alguém bateu à porta. Rolei na cama e vi o rosto de Anne, que perguntava sem palavras se podia atender. Sentei-me rapidamente, ajeitei o cabelo e fiz um sinal positivo com a cabeça. Rezei para que não fosse Maxon. Tinha medo de que descobrisse o crime estampado em meu rosto. Não estava, porém, preparada para ver a figura de Aspen entrando pela porta. Sentei-me ainda mais ereta, quase que automaticamente, esperando que as criadas não tivessem notado minha agitação. Com licença, senhorita, ele disse para Anne. Sou o soldado Legger. Estou aqui para conversar com a senhorita América sobre algumas medidas de segurança. Claro, Anne disse com um sorriso maior que o habitual. Ela estendeu o braço para dentro do quarto, indicando que Aspen podia entrar. No canto, Mary deu um cutucão em Lucy, que soltou uma risadinha. Ao ouvir isso, Aspen se voltou para elas e as cumprimentou, levantando um pouco o cap. Senhoritas? Lucy baixou a cabeça e as bochechas de Mary ficaram mais vermelhas que o meu cabelo, mas nenhuma das duas respondeu. Anne, embora também movida pela boa aparência de Aspen, reuniu forças para falar. Devemos sair, senhorita? Pensei um pouco antes de responder. Não queria ser óbvia demais, mas gostaria de um pouco de privacidade. Só por uns minutos. Estou certa de que o soldado Legger não precisa de muito tempo. Decidi. As três deixaram o quarto de imediato e, assim que desapareceram porta fora, receio que esteja errada, preciso de muito tempo com você, e piscou para mim. Ainda não acredito que você está aqui, eu disse, meneando a cabeça. Sem perder tempo, Aspen tirou o cap, sentou-se à cabeceira da cama e repousou as mãos de tal modo que seus dedos roçaram os meus. Nunca pensei que veria o recrutamento como uma bênção, mas se me der a chance de pedir desculpas a você, serei infinitamente grato. Permaneci em um silêncio atônito. Aspen olhou no fundo dos meus olhos e prosseguiu. Por favor, me perdoe, Mary. Eu fui um idiota. Comecei a me arrepender daquela noite na casa da árvore no instante em que desci as escadas. Fui teimoso demais para falar alguma coisa e depois seu nome foi chamado. Não sabia o que fazer. Ele parou por um instante. Parecia ter lágrimas nos olhos. Seria possível que Aspen tivesse chorado por mim como eu por ele? Ainda sou muito apaixonado por você, ele concluiu. Mordi os lábios para segurar as lágrimas. Tinha que me certificar de uma coisa antes de pensar no assunto. E Brenna? Seu queixo caiu. Quê? Tentei respirar fundo e continuei. Vi vocês dois juntos na praça durante minha despedida. Vocês terminaram? O rosto dele se fechou concentrado, para depois se abrir em uma gargalhada. Aspen cobriu a boca com a mão e se jogou de costas na cama para depois se levantar e perguntar. É isso que você acha? Ah, Mary, ela caiu, tropeçou e eu a segurei. Tropeçou? Sim, a praça estava cheia, as pessoas estavam umas em cima das outras. Ela caiu em cima de mim e fez uma piada sobre ser estabanada. E você sabe que ela é, mesmo em condições normais. Lembrei-me da vez em que a Brenna caiu na calçada sem nenhum motivo. Por que não tinha pensado nisso antes?
Assim que me livrei dela, corri para o palco, completou Aspen. A cena me veio à memória. Aspen tentando desesperadamente chegar perto de mim. Não era fingimento. E o que você ia fazer quando chegasse lá? Perguntei. Ele deu de ombros. Não cheguei a pensar nisso. Pensei em implorar para você ficar. Estava pronto para fazer papel de idiota se com isso evitasse sua entrada naquele carro. Mas você parecia tão zangada e entendo o motivo agora. Ele respirou alto. Eu não ia conseguir falar, continuou. Além disso, talvez você fosse feliz aqui. Ele correu os olhos pelo quarto, viu todas as coisas bonitas que eu podia considerar minhas temporariamente. Dava para entender por que achava isso. Depois, prosseguiu, imaginei que poderia reconquistar você quando voltasse. De repente, a voz dele assumiu um tom de preocupação. Tinha certeza de que iria querer sair assim que pudesse, mas você não saía. Ele fez uma pausa e olhou para mim, mas felizmente não me perguntou quão próximos Maxon e eu estávamos. Ele já tinha visto um pouco dessa proximidade, mas não sabia que tínhamos nos beijado e que tínhamos um sinal secreto, e eu não queria ter que explicar isso. Então veio o recrutamento e eu julguei que seria injusto escrever para você. Poderia morrer por aí. Não queria fazer com que me amasse de novo e depois... Amar você de novo? Perguntei incrédula. Aspen, nunca deixei de amar você. Com um movimento rápido e delicado, ele se inclinou e me beijou. Aspen pôs a mão na minha bochecha, apertando-me contra seu peito. Cada minuto dos últimos 2 anos preencheu meu corpo. Fiquei muito agradecida por não terem desaparecido. Sinto muito, ele murmurou entre os beijos. Sinto muito, Mary. Ele se afastou e olhou em meus olhos com um sorrisinho em seu rosto perfeito. Sua expressão perguntava exatamente o mesmo que eu. O que íamos fazer? Nesse exato instante, a porta se abriu e fui tomada pelo pânico quando minhas criadas flagraram Aspen e eu tão próximos. Graças aos céus vocês voltaram, ele disse forçando a mão contra minha bochecha antes de passá-la para minha testa. A senhorita parece estar com a temperatura muito baixa. O que há de errado? Perguntou Anne. Seu rosto se encheu de preocupação e ela correu para o lado da cama. Aspen se levantou e mentiu. Ela disse que se sentiu mal, algo com a cabeça. Sua dor de cabeça piorou, senhorita? Perguntou Mary. Seu rosto está tão pálido. Aposto que sim. Sem dúvida, cada gota de sangue do meu rosto tinha sumido no instante em que elas nos viram juntos. Mas Aspen, que conseguia manter a calma mesmo sob pressão, consertou tudo em uma fração de segundo. Vou pegar o remédio, avisou Lucy voando para o banheiro. Perdoe-me, senhorita, disse Aspen enquanto minhas criadas punham as mãos à obra. Não quero incomodá-la mais. Voltarei quando estiver melhor. Seus olhos revelaram aquele rosto que beijei 1 milhão de vezes na casa da árvore. O mundo ao nosso redor era completamente novo, mas o elo entre nós dois era o mesmo de sempre. Obrigada, soldado. Agradeci com a voz fraca. Aspen fez uma pequena reverência e saiu. Em pouco tempo, as criadas já estavam em volta de mim, tentando curar uma doença que nem sequer existia. Minha cabeça não doía, mas meu coração sim. O desejo pelos braços de Aspen era tão familiar que parecia que nunca havia deixado de senti-lo. Acordei com Anne me sacudindo violentamente no meio da noite. O quê? Por favor, a senhorita precisa se levantar. Sua voz estava frenética, carregada de terror. O que há de errado? Você está machucada? Perguntei. Não, não. Temos de levá-la ao porão. Estamos sendo atacados. Eu estava confusa, não tinha certeza de ter entendido Anne direito, mas notei que Lucy já chorava atrás dela. Eles entraram? Perguntei sem acreditar. O lamento aterrorizado de Lucy foi a confirmação de que precisava. O que fazemos? Perguntei. Um pico súbito de adrenalina me despertou e eu pulei da cama. Meus pés mal tocaram o chão e Mary já me calçava os sapatos enquanto Anne me cobria com o roupão. Eu só me perguntava uma coisa: norte ou sul? Norte ou sul? Há uma passagem no corredor. Ela conduz diretamente ao esconderijo no porão. Os guardas estarão à sua espera. A família real já deve estar lá, assim como a maioria das garotas. Rápido, senhorita. Anne me empurrou para fora e forçou um trecho na parede, que girou como uma passagem secreta dos livros de mistério.
Certamente havia uma escadaria me esperando depois da passagem. Enquanto eu estava ali, Tiny passou como um relâmpago vinda de seu quarto e disparou pelos degraus. Muito bem, vamos, eu disse. Anne e Mary arregalaram os olhos para mim. Lucy tremia tanto que mal podia parar de pé. Vamos, repeti. Não, senhorita, vamos para outro lugar. A senhorita precisa se apressar antes que eles cheguem aqui, por favor. Sabia que, na melhor das hipóteses, elas seriam feridas se os rebeldes as encontrassem. Na pior, elas seriam mortas. Não suportaria saber que alguém as machucaria. Talvez eu estivesse sendo um pouco convencida, mas se Maxson já tinha chegado ao ponto de fazer tanta coisa por minha causa, quem sabe elas não eram importantes para ele por também serem para mim. Mesmo que tivéssemos brigado. Talvez fosse abusar de sua generosidade, mas eu não podia deixá-las lá. O medo fez com que eu agisse rápido. Agarrei Anne pelo braço e a empurrei para dentro. Ela perdeu o equilíbrio e não conseguiu evitar que eu empurrasse Mary e Lucy. Andem, ordenei. Elas começaram a andar, mas Anne protestou ao longo de todo o caminho. Eles não nos deixarão entrar, senhorita. É um lugar só para a família. Eles vão nos mandar sair. Não importei com essas palavras. Não importava qual fosse o esconderijo delas, não seria mais seguro do que o da família real. A escadaria tinha luzes a cada 2 metros, mas mesmo assim quase caí 2 vezes em minha pressa. Minha mente estava cega de tanta preocupação. Quão longe esses rebeldes já tinham chegado antes? Eles sabiam da existência dessas passagens secretas? Lucy estava quase paralisada. Eu tinha que puxá-la para não dispersar o grupo. Não sabia dizer quanto tempo levamos para chegar ao fim das escadas, mas o caminho estreito finalmente desembocou em uma caverna artificial. Pude ver outras escadarias e outras meninas. Todas elas corriam para trás do que parecia ser uma porta de mais de meio metro de espessura. Nós 4 corremos para o esconderijo. Obrigada por acompanharem a senhorita. Podem ir agora, ordenou um guarda para as minhas criadas. Não, elas estão comigo, vão ficar, eu disse com autoridade. Senhorita, elas têm seu próprio esconderijo, ele replicou. Ótimo. Se não entrarem, eu não entro. Tenho certeza de que o príncipe Maxson gostará de saber que minha ausência é culpa sua. Vamos voltar, meninas. Puxei Mary e Lucy pelas mãos. Anne estava tão chocada que não disse nada. Espere, espere. Muito bem, podem entrar. Mas se houver qualquer reclamação, a responsabilidade é sua. Sem problemas, eu disse. Dei meia volta com elas e entrei no abrigo de cabeça erguida. Havia um ruído de atividade lá dentro. Algumas garotas se abraçavam aos prantos, enquanto outras rezavam. Vi o rei e a rainha sentados sozinhos, cercados por mais guardas. Ao lado deles, Maxson segurava a mão de Elaina. Ela parecia um pouco abalada, mas o toque dele claramente a acalmava. Observei o lugar da família real no esconderijo, tão perto da porta. Perguntei-me se a escolha tinha a ver com a dos capitães de navio que afundavam com seu barco. Eles fariam tudo para manter o palácio de pé, mas se ele afundasse, eram os primeiros a morrer. O grupinho real viu minha entrada e notou que eu tinha companhia. Não desviei o olhar de suas expressões confusas. Fiz uma breve reverência com a cabeça e continuei a andar com ar altivo. Imaginava que, enquanto parecesse estar certa dos meus atos, ninguém me questionaria. Estava errada. Dei mais 3 passos até Sylvia aparecer. Ela passava a impressão de estar incrivelmente calma, com certeza aquela situação não era novidade para ela. Ótimo, temos gente para ajudar. Meninas, vão imediatamente buscar água no armazém dos fundos e comecem a servir comida para a família real e as selecionadas. Mexam-se. Ela ordenou. Não. Voltei-me para Anne e dei minha primeira ordem de verdade. Anne, por favor, sirva ao rei, a rainha e o príncipe. Depois venha ficar ao meu lado. Então continuei encarando Sylvia. O resto pode se virar. Elas escolheram abandonar suas criadas. Podem pegar sua maldita água sozinhas. As minhas ficarão sentadas ao meu lado. Venham, moças. Eu sabia que estávamos bem perto da família real e que eles podiam me ouvir. Na minha tentativa de mostrar autoridade, falei um pouco alto demais, mas não me importava se eles me achassem grossa. Lucy estava mais assustada que a maior parte das pessoas naquele lugar. Tremia dos pés à cabeça e não havia a menor chance de eu deixá-la servir gente que não tinha metade de sua bondade naquele estado.
Talvez por causa de todos os meus anos como irmã mais velha, eu queria apenas manter aquelas 3 a salvo. Encontramos um espacinho no fundo do abrigo. Quem quer que fosse o responsável pela manutenção do esconderijo não estava preparado para a chegada das selecionadas. Quase não havia cadeiras suficientes, mas eu vi os estoques de água e comida e supus que poderíamos ficar ali por meses se fosse necessário. Tratava-se de um grupo bem esquisito. Era óbvio que muitos funcionários tinham trabalhado a noite toda e por isso ainda estavam de uniforme. O próprio Maxon estava nessa situação. Mas quase todas as garotas estavam de camisola, um traje que só servia para dormir nos quartos aquecidos do segundo andar. Nem todas puderam pegar um roupão na pressa de fugir, e mesmo eu senti um pouco de frio com o meu. Várias meninas se juntaram na frente do abrigo, era óbvio, seriam as primeiras a morrer se alguém invadisse o lugar. Mas se não houvesse invasão, quanto tempo teriam passado bem diante de Maxon? Algumas garotas estavam mais próximas de onde tínhamos parado, e a maioria delas padecia da mesma condição de Lucy. Tremiam, choravam e não se moviam de medo. Enquanto Anne servia a família real, eu mantinha Lucy sobre meu braço e Mary a acariciava. Não havia nada de agradável a dizer do esconderijo ou da situação, e por isso permanecemos um tempo em silêncio, ouvindo as vozes dos outros refugiados. Aquele ruído lembrou meu primeiro dia no palácio, quando nos maquiaram. Fechei os olhos e imaginei aquelas cenas com os sons do abrigo, com o intuito de ficar tão calma quanto aparentava estar. Você está bem? Ergui os olhos e dei com Aspen, imponente em seu uniforme. Seu tom de voz era muito formal e ele não parecia nem um pouco abalado com aquela situação. Sim, obrigado. Respondi, respirando fundo. Não dissemos nada por alguns instantes, observando as pessoas se instalarem no abrigo. Mary estava claramente exausta e dormia apoiada em Lucy. Lucy estava até mais calma, no fim das contas. Tinha parado de chorar e permanecia sentada, olhando para Aspen com um olhar de doce admiração. Foi bondade sua trazer as criadas. Nem todo mundo é tão gentil com pessoas consideradas inferiores, ele disse. As caixas nunca me importaram, afirmei calmamente. Aspen abriu o menor dos sorrisos. Lucy tomou fôlego como se fosse perguntar algo para Aspen, mas um grito retumbante ecoou pelo esconderijo. Um guarda na outra ponta do lugar rugia ordens para que todas nós nos calássemos. Aspen saiu, o que foi bom. Temia que alguém pudesse ver alguma coisa. É o mesmo guarda adiante, não é? Lucy perguntou. Sim. Eu ouvi de vigia na sua porta. Ele é muito simpático, comentou. Tinha certeza de que Aspen devia falar com minhas criadas com a mesma delicadeza que falava comigo. Eram todos 6, afinal. E é muito bonito, acrescentou Lucy. Achei graça e pensei em dizer algo, mas aquele mesmo guarda nos pediu para fazer silêncio. Assim que alguns restos de conversa sumiram, uma quietude assustadora recaiu sobre o abrigo. Então pudemos ouvir. Pessoas lutavam sobre nossas cabeças. Fiquei atenta ao som de tiros ou qualquer outra coisa que pudesse revelar a origem daquele grupo de rebeldes. Sem perceber, estava agarrada às garotas próximas de mim, como se juntas pudéssemos nos defender do que viesse a acontecer. O som continuou por horas a fio. O único movimento no abrigo eram as rondas de Maxon, que cumpria seu dever e verificava a situação de cada uma das meninas. Quando ele chegou no canto onde estávamos, apenas Lucy e eu permanecíamos acordadas. Às vezes trocávamos umas palavras rápidas, aos sussurros, quase lendo os lábios uma da outra. Maxon se aproximou e não notei nenhum vestígio de raiva por causa de nossa última discussão, embora eu ainda quisesse esclarecer aquilo. Em vez disso, vi um sorriso agradecido em seu rosto. Ele estava simplesmente feliz por eu estar bem. Uma onda de culpa percorreu meu corpo. No que eu havia me metido? Você está bem? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Ele se voltou para Lucy e se inclinou sobre mim para falar com ela. Senti o cheiro dele. Maxon não cheirava a nada que viesse em frascos. Não era como canela ou baunilha, nem mesmo, lembrei na hora, sabonete caseiro. Tinha seu próprio cheiro, uma mistura de essências que seu corpo exalava. E você? Ele perguntou a Lucy. Ela também fez que sim com a cabeça. Surpresa de estar aqui embaixo? Ele deu um sorriso para Lucy, deixando mais leve uma situação inimaginável.
Não, majestade, não com ela, respondeu Lucy voltando a cabeça para mim. O príncipe virou-se para me encarar e seu rosto estava incrivelmente próximo do meu. Senti-me desconfortável. Havia tanta gente deitada ao meu redor que eu não era capaz de me mover, e podíamos ser vistos por muitos, até por Aspen. Mas o momento passou rapidamente e ele voltou a olhar para Lucy. Sei o que você quer dizer. Maxon abriu outro sorriso. Ele parecia prestes a dizer algo mais, mas mudou de ideia e começou a se levantar. Agarrei seu braço com um só movimento e perguntei em voz baixa: Norte ou sul? Lembra-se do dia da foto? Ele sussurrou. Em choque, respondi que sim. Aqueles rebeldes que avançavam por noroeste, queimando plantações e massacrando pessoas pelo caminho. Veja se conseguimos interceptá-los. Maxon tinha dito. Aqueles rebeldes, aqueles assassinos tinham vindo lentamente até nós e não pudemos pará-los. Eram matadores, eram sulistas. Não conte a ninguém. Maxon nos deixou e passou para Fiona, que soluçava encolhida. Tentei respirar devagar enquanto imaginava meios de escapar caso eles chegassem até nós, mas era tudo ilusão. Se os rebeldes conseguissem entrar, seria o fim. Não havia nada a fazer senão esperar. O tempo se arrastava, não fazia ideia de que horas eram, mas as pessoas que tinham apagado começavam a acordar e aqueles que tinham se mantido ligados começavam a desfalecer. Os barulhos sobre nós não pararam de uma vez, mas diminuíram com o passar das horas. Por fim, tudo ficou em silêncio e assim permaneceu. A porta se abriu e alguns guardas saíram para investigar. Mais tempo se passou enquanto fazia uma varredura no palácio. Então eles voltaram. Senhoras e senhores, os rebeldes foram subjugados. Um dos guardas anunciou. Pedimos a todos que retornem a seus quartos pela escada dos fundos. Há muita bagunça e vários guardas feridos. É melhor evitar os salões e corredores até que tudo esteja limpo. As selecionadas devem ir para seus quartos e permanecer lá até segunda ordem. Já falei com os cozinheiros e alguém lhes servirá algo dentro de 1 hora. Preciso que todos os membros da equipe médica me acompanhem até a ala hospitalar. Após essas palavras, as pessoas começaram a se levantar e a agir como se nada tivesse acontecido. Alguns aparentavam certo tédio. Com exceção de rostos como o de Lucy, todos pareciam ter mantido a calma durante o ataque, como se fosse esperado. Meu quarto havia sido revirado, colchão fora da cama, vestidos jogados no chão, fotos da minha família rasgadas. Procurei o jarro e o encontrei intacto, com sua moedinha, escondido debaixo da cama. Tentei não chorar, mas meus olhos continuavam a marejar. Não era medo, embora eu tivesse medo. Só não queria que o inimigo tocasse nas minhas coisas. Não queria que as destruísse. Levamos um tempo até ajeitar tudo, por conta do cansaço extremo, mas conseguimos. Anne conseguiu até encontrar fita adesiva para eu colar minhas fotos. Mandei minhas criadas para a cama assim que pus as mãos na fita. Anne reclamou, mas eu não estava disposta a ouvir. Agora que tinha encontrado minha capacidade de dar ordens, não tinha medo de usá-la. Assim que fiquei sozinha, deixei o choro correr. O medo, embora quase extinto, ainda dominava parte de mim. Peguei a calça que Maxon me dera e a única camiseta trazida de casa e vesti. Senti-me um pouco mais normal assim. Meu cabelo estava uma bagunça por causa de tudo que havia acontecido durante a noite e a maior parte da manhã. Dei um jeito nele com um coque simples, mas algumas mechas caíam sobre meu rosto. Dispus os pedaços das fotos na cama, tentando descobrir a quais fotos pertenciam cada um. Era como ter 4 quebra-cabeças diferentes na mesma caixa. Tinha conseguido montar uma das fotos quando alguém bateu a porta. Maxon, pensei. Por favor, que seja Maxon. Abri a porta cheia de esperança. Olá, queridinha. Era Sylvia. Ela fez um beicinho que achei devia ser sua maneira de oferecer conforto. Sylvia entrou rapidamente e só depois reparou em minhas roupas. Não me diga que também quer ir embora, ela lamentou. De verdade, não foi nada. Sylvia parecia querer apagar todo aquele episódio com o gesto de suas mãos. Eu não chamaria aquilo de nada. Será que ela não notou que eu tinha chorado? Não vou embora, disse jogando uma mecha de cabelo para trás da orelha. Alguém pediu para sair? Ela deu um suspiro decepcionada. Sim, 3 até agora.
E Maxon, ótimo rapaz, disse-me para liberar quem quisesse voltar para casa. Providências estão sendo tomadas neste exato momento. É tão engraçado. Parece que ele sabia que algumas garotas iriam embora. Se estivesse no lugar delas, pensaria 2 vezes antes de sair por causa de uma bobagem como essa. Silvia começou a circular pelo quarto observando a decoração. Bobagem? O que tinha de errado com essa mulher? Levaram alguma coisa? Ela perguntou com um tom informal. Não, senhora. Fizeram a maior bagunça, mas não dei por falta de nada. Muito bom. Ela se aproximou de mim com um minúsculo telefone. É a linha mais segura do palácio, explicou. Você precisa telefonar para sua família e dizer que está bem. Não demore muito. Ainda tem outras garotas para ver. Fiquei maravilhada com aquele objeto diminuto. Nunca havia posto as mãos em um telefone portátil. Já os tinha visto com 2 e 3, mas nunca imaginei que um dia usaria um. Minhas mãos tremeram de emoção, eu estava prestes a ouvir a voz deles. Disquei os números ansiosa. Depois de tudo o que tinha acontecido, aquela oportunidade me fez sorrir. Minha mãe atendeu depois de 2 toques. Alô? Mãe? América, é você? Você está bem? Estávamos morrendo de preocupação. Um guarda telefonou para avisar que não conseguiríamos entrar em contato com você por alguns dias. E eu sabia que os malditos rebeldes tinham conseguido entrar aí. Ficamos com tanto medo. Minha mãe começou a chorar. Ah, mãe, não chore, estou segura. Olhei para Silvia, ela parecia aborrecida. Um momento. Houve alguma agitação na minha casa. América? A voz de Mai estava pesada por causa das lágrimas. Ela devia ter passado um dia péssimo. Mai, sinto tanto a sua falta. Eu disse sentindo minhas próprias lágrimas voltarem. Pensei que estivesse morta. América, eu te amo. Promete que não vai morrer? Ela choramingou. Prometo. Tive que achar graça desse juramento. Você vai voltar para casa? Você pode? Não quero que fique aí. Mai estava praticamente implorando. Voltar para casa? Perguntei. Fui tomada pelas emoções. Sentia saudades da minha família e estava cansada de me esconder dos rebeldes. Estava cada vez mais confusa quanto a meus sentimentos por Aspen e Maxon e não sabia como lidar com aquilo. O jeito mais fácil seria sair, mas não. Não, Mai, não posso ir para casa. Tenho que ficar aqui. Por quê? Grunhiu Mai. Porque sim, respondi simplesmente. Porque sim o quê? Só porque sim. Mai ficou em silêncio por um segundo pensando. Você está apaixonada por Maxon? Era Mai que só pensava em meninos de volta. Ela ficaria bem. Não sei, mas... América, você está apaixonada por Maxon, minha nossa! Ouvi meu pai gritar o quê ao fundo, enquanto minha mãe repetia, sim, sim, sim. Mai, eu não disse que... Eu sabia. Mai ria sem parar e assim seu medo de me perder desapareceu. Mai, preciso desligar. As outras garotas vão usar o telefone, mas eu só queria que você soubesse que estou bem. Escrevo logo, prometo. Está bem, está bem. Fale sobre Maxon e mande mais doces. Eu te amo, ela gritou. Eu também te amo. Tchau. Desliguei antes de ela pedir mais coisas. Assim que sua voz sumiu, porém, senti sua falta mais do que antes. Silvia foi ligeira. Tomou o telefone da minha mãe em segundos e caminhou para a porta. Boa menina, ela disse e desapareceu pelo corredor. Eu com certeza não me sentia bem, mas sabia que logo que ajeitasse as coisas com Aspen e Maxon, me sentiria. 24. Amy, Fiona e Tallulah foram embora dali a horas. Eu não sabia dizer se por causa da eficiência de Sylvia ou do estado de nervos das garotas. De repente éramos 19 e tudo pareceu progredir muito rapidamente. Ainda assim, eu jamais poderia ter previsto a velocidade com que as coisas iam se mover dali para frente. Na segunda-feira depois dos ataques, retomamos nossa rotina. O café da manhã estava delicioso como sempre, e fiquei imaginando se chegaria o dia em que deixaria de gostar daquelas refeições espetaculares. Cris, isso não é divino? Perguntei. Eu mordiscava uma fruta em formato de estrela. Nunca tinha visto nada igual antes de chegar ao palácio. Cris estava de boca cheia, mas concordou com a cabeça. Sentia um clima cálido de irmandade naquele dia. Após termos sobrevivido a um grave ataque rebelde juntas, parecia que os pequenos laços que nos uniam se tornaram indestrutíveis. Ao lado de Cris estava Emily, que me passou o mel.
Perto de nós, Tiny me perguntava com um olhar admirado onde tinha conseguido meu pingente de passarinho. O clima lembrava os jantares da minha família de uns anos atrás, antes de Cota se transformar em um babaca e de perdermos Kenna para o marido, cheio de gente, radiante e com muita conversa. Dei-me conta na hora de que, como Max contara sobre sua mãe, eu manteria contato com essas meninas ao longo dos anos. Ia querer saber se todas tinham se casado e mandaria cartões de Natal. Dali a uns 20 e poucos anos, se Maxon tivesse um filho, telefonaria para elas para saber quem eram suas favoritas na nova seleção. Relembraríamos tudo porque passamos e riríamos daquilo como se tivesse sido uma aventura, não uma competição. Por mais incrível que pudesse parecer, a única pessoa com aparência perturbada na sala de jantar era Maxon. Ele nem tinha tocado na comida. Em vez disso, corria os olhos pelas fileiras de garotas com a expressão de quem estava concentrado. De tempos em tempos parava para pensar e parecia discutir consigo mesmo sobre alguma coisa, depois continuava. Quando chegou a vez da minha mesa, o príncipe me flagrou olhando para ele e abriu um sorriso fraco. Tirando o breve diálogo da noite do ataque, não conversávamos desde nossa discussão e algumas coisas ainda precisavam ser ditas. Eu é que tinha que tomar a iniciativa. Com uma expressão que revelava tratar-se de um pedido e não de uma exigência, mexi na minha orelha. Seu rosto permaneceu distante, mas ele também mexeu na dele. Respirei aliviada e por acaso olhei para as portas daquela sala enorme. Como eu suspeitava, outro par de olhos estava fixo em mim. Tinha notado Aspen ao entrar na sala de jantar, mas tentei não demonstrar. Era difícil ignorar alguém que eu amava. O príncipe se levantou, aquele movimento repentino fez a cadeira chiar com atrito contra o chão, e esse barulho foi suficiente para atrair a atenção de todas. Ao ver todos aqueles rostos voltados em sua direção, Maxon pareceu querer sentar novamente, sem que ninguém percebesse. Sabendo que isso seria impossível, ele começou a falar. Senhoritas, saudou, fazendo uma breve reverência com a cabeça. Ele parecia sofrer demais. Receio que após o ataque de ontem eu tenha sido obrigada a repensar profundamente o funcionamento da seleção. Como sabem, 3 garotas pediram para sair ontem e eu cedi. Não quero ninguém aqui contra sua vontade. Além disso, não me sinto confortável mantendo no palácio, sob a constante ameaça de risco de vida, pessoas com quem estou certo de que não terei futuro. Pela sala, a confusão deu olhar à compreensão infeliz e inequívoca dos fatos. Ele não vai, murmurou Tiny. Sim, ele vai, respondi. Embora me doa tomar essa atitude, conversei com minha família e com alguns conselheiros íntimos e decidi proceder ao afuzilamento da seleção para a elite. Contudo, em vez de 10, decidi dispensar todas vocês com exceção de 6, afirmou Maxon com um tom de voz bem formal. 6? Perguntou Chris, impressionada. Isso não é justo, resmungou Tiny, já prestes a chorar. Corri os olhos pela sala de jantar, conforme o burburinho de reclamações crescia e diminuía. Celeste juntou coragem, como se fosse lutar por uma vaga. Beryl fechou os olhos e cruzou os dedos, talvez na expectativa de que aquela pose lhe angariasse alguma simpatia. Merle, que tinha admitido não querer nada com o príncipe, parecia muito tensa. Por que ela queria tanto ficar? Não quero estender o assunto além do necessário. Assim, apenas as seguintes moças permaneceram aqui. Senhorita Merle, Senhorita Chris. Merle suspirou aliviado e levou a mão ao peito. Chris ensaiou uma dança feliz e contente na cadeira, olhando para as meninas ao redor, esperando que estivéssemos felizes também. E eu estava até me dar conta de que 2 das 6 vagas já tinham sido preenchidas. Com uma discórdia entre Maxon e eu, será que ele me mandaria para casa? Ao longo de todo esse tempo, eu tivera nas mãos o poder de decidir sobre minha saída. Naquele instante, percebi o quanto era importante para mim continuar. Senhorita Natalie, Senhorita Celeste, continuou Maxon, olhando para cada uma delas. Eu me contorci ao escutar o nome de Celeste. Ele não podia deixá-la ali e me mandar embora. Eu mal acreditava que ele não ia dispensá-la, aliás. Mas seria esse um final de que eu ia embora? Brigamos exatamente por causa da presença dela. Senhorita Elise,
E ele anunciou. Toda a sala prendeu a respiração à espera do último nome. Dei-me conta de que Tiny e eu estávamos de mãos dadas. E Senhorita América. Maxon olhou para mim e senti cada músculo do meu corpo relaxar. Tiny caiu em prantos na hora, e ela não estava sozinha. A lista de Maxon provocou muitos soluços. A todas as demais, meu sincero pedido de desculpas. Espero contudo que acreditem em mim quando digo que fiz isso para seu bem. Não quero alimentar suas esperanças, nem arriscar suas vidas à toa. Se alguma das que estiverem de saída quiser falar comigo, estarei na biblioteca ao final do corredor. Podem me encontrar lá assim que terminarem de comer. Maxon se retirou o mais rapidamente possível sem correr. Observei-o até que passasse na frente de Aspen, quando minha atenção se desviou. O rosto de Aspen estava confuso e eu sabia o motivo. Eu tinha dito que não amava Maxon, e por isso Aspen entendeu que eu não significava nada para o príncipe. Se era assim, por que tinha ficado tão tensa para saber se ia sair ou ficar? E por que Maxon ia querer me deixar ali? Nem bem passou um segundo e Emika e Tuesda já estavam correndo atrás do príncipe, sem dúvida em busca de uma explicação. Algumas garotas choravam, claramente com o coração partido, e recaiu sobre as que ficavam a responsabilidade de confortá-las. A situação era de uma bizarrice insuportável. Tiny acabou por soltar violentamente minhas mãos e correr para o quarto. Eu esperava que ela não ficasse com raiva de mim. Todas deixaram a sala em poucos minutos, já sem fome. Eu mesma não demorei muito a sair. Não era capaz de lidar com aquela torrente de emoções. Passei por Aspen, que sussurrou. Hoje à noite. Concordei com a cabeça discretamente e segui meu caminho. O restante da manhã foi esquisito. Nunca na vida tivera amigas de quem sentira saudades. Todos os quartos ocupados no segundo andar estavam abertos e as garotas corriam de um lado para o outro, trocando bilhetes e pegando endereços. À tarde, o palácio já era um lugar bem mais sério do que quando chegamos. Não restou ninguém na parte do corredor onde eu ficava. Não se ouvia mais o som das criadas passando de um lado para o outro, nem o do abrir e fechar das portas. Sentei-me à mesa para ler um livro, enquanto as criadas tiravam o pó dos móveis. Perguntei-me se o palácio sempre tivera aquele clima de solidão. O vazio fez com que sentisse saudades da minha família. De repente, ouvi batidas na porta. Anne correu para atender, com os olhos em mim, para garantir que eu estava preparada. Assenti com a cabeça. Quando Maxon entrou no quarto, pus-me de pé com um pulo. Senhoritas, ele disse olhando para as criadas. Reencontramo-nos, afinal. Elas se curvaram e deram uma risadinha. Ele as cumprimentou e se voltou para mim. Até então eu não fazia ideia de como estava ansiosa para vê-lo. Estava em êxtase ali, ao lado da mesa. Me perdoe, por favor, mas preciso falar com a senhorita América. Vocês nos dariam um momento? Mais reverências e risadinhas, e Anne perguntou ao príncipe, com um tom de voz que dava a entender a adoração que tinha por ele, se podia lhe trazer algo. Maxon recusou e as três saíram. As mãos dele estavam nos bolsos. Permanecemos em silêncio por uns instantes. Pensei que você não me deixaria ficar, admiti por fim. Por quê? Ele perguntou, soando realmente confuso. Porque brigamos, porque nossa relação é esquisita, porque... E porque apesar de você estar saindo com outras 5 garotas, acho que estou te traindo, pensei. Maxon diminuiu a distância entre nós aos poucos, escolhendo as palavras conforme caminhava. Quando finalmente chegou até mim, tomou minhas mãos e explicou tudo. Primeiramente, deixe-me dizer que sinto muito. Eu não devia ter gritado com você. Seu tom de voz era totalmente sincero. É que alguns dos comitês e meu pai já me pressionam e quero ser capaz de tomar decisão por mim mesmo. Foi muito frustrante deparar com outra situação em que a minha opinião não é levada a sério. Outra situação? Perguntei. Bom, você viu minhas escolhas. Merle é a favorita do povo e não posso desprezar isso. Celeste é uma jovem muito poderosa e vem de uma família com que seria ótimo me alinhar. Natalie e Chris são moças charmosas, ambas muito agradáveis e as preferidas de alguns membros da minha família. Elise tem contato na Nova Ásia. Como estamos tentando acabar com essa maldita guerra, devo tê-la em conta.
Fui massacrado por opiniões e encurralado por todos os lados nesta decisão. Ele não explicou nada sobre mim e eu quase não pedi que explicasse. Sabíamos que no meu caso, a amizade vinha em primeiro lugar e que eu não tinha nenhuma serventia política, mas precisava ouvir essas palavras para decidir por mim mesma. Não podia olhá-lo nos olhos. E por que eu ainda estou aqui? Minha voz saiu um pouco mais alta que um sussurro. Eu sabia que ia doer. No fundo, tinha certeza de que só estava ali porque Maxson era bom demais para quebrar uma promessa. América, pensei ter sido claro, ele disse calmamente. O príncipe respirou fundo para demonstrar sua paciência e levantou meu queixo com a mão. Quando finalmente o olhei nos olhos, ele confessou. Se o assunto fosse simples, já teria eliminado todas as outras. Sei o que sinto por você. Talvez seja impossível da minha parte ter tanta certeza, mas estou certo de que seria feliz com você. Corei. Pude sentir as lágrimas brotarem, mas as contive. Seu rosto tinha uma expressão apaixonada que eu não queria perder. Há momentos em que penso que rompemos todas as barreiras, e há outros em que penso que você só fica pela conveniência. Se tivesse certeza de que eu, e apenas eu, sou sua motivação... Ele fez uma pausa e balançou a cabeça, como se não quisesse chegar ao final da frase. Eu estaria errado se dissesse que você ainda não tem certeza sobre mim? Eu não queria magoá-lo, mas tinha que ser honesta. Não. Então não posso arriscar muito em minha esposa. Você pode optar por sair e deixarei se quiser. Enquanto isso, preciso escolher uma esposa. Estou tentando tomar a melhor decisão dentro dos limites que me foram dados. Agora, por favor, não duvide por um segundo de sua importância para mim, porque é imensa. Não pude mais conter as lágrimas. Pensei em Aspen e nos meus atos. Senti-me tão envergonhada. Maxson, solucei. Será que um dia você vai me perdoar? Não consegui terminar minha confissão. Ele se aproximou ainda mais e começou a limpar as lágrimas do meu rosto com seus dedos fortes. Perdoar o quê? Nossa briguinha besta já é passado. Seus sentimentos demoram mais para passar que os meus? Sem problema. Estou pronto para esperar, ele disse, dando de ombros. Acho que não há nada que você possa fazer que eu não possa perdoar. Lembra-se da joelhada? Não consegui segurar a risada. Maxson também riu, mais uma vez só. Depois ficou sério de repente. O que foi? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Eles foram tão rápidos dessa vez. A voz dele estava cheia de uma admiração raivosa pelos talentos dos rebeldes. Só então me dei conta de quão perto de uma tragédia estive por tentar salvar minhas criadas. Tenho ficado cada vez mais preocupado, América. Nortistas e sulistas, os dois estão cada vez mais determinados. Parece que não vão parar até conseguirem o que desejam. E eu não faço ideia do que seja. Maxson parecia confuso e triste. Penso que é só uma questão de tempo até destruírem alguém importante para mim. Ele me olhou nos olhos e prosseguiu. Sabe, você ainda pode escolher. Se tiver medo de ficar, pode dizer. Ele fez uma pausa e pensou. Ou se chegar à conclusão de que nunca vai me amar, seria melhor me contar já. Deixarei que siga seu caminho e seremos amigos. Lancei meus braços ao seu redor e apoiei a cabeça em seu peito. Maxson pareceu ao mesmo tempo confortado e surpreso com o gesto. Ele demorou apenas um segundo para me envolver nos braços. Maxson, não tenho certeza do que somos, mas sem dúvida somos mais que amigos. Ele deixou escapar um suspiro. Com a cabeça em seu peito, pude finalmente ouvir as batidas de seu coração através do paletó. Pareciam aceleradas. Sua mão, delicada como sempre, acariciava minha bochecha. Ao olhar nos seus olhos, percebi que um sentimento inominável crescia entre nós. Com o olhar, Maxson me pedia algo que tínhamos concordado esperar. Estava feliz por ele não querer mais esperar. Inclinei levemente a cabeça em consentimento, e ele fechou o pequeno espaço entre nós, me beijando com uma ternura inimaginável. Senti um sorriso em seus lábios, um sorriso que durou por muito tempo depois. 25. Senti um cutucão no braço. Estava escuro, era muito tarde ou muito cedo. Por uma fração de segundo pensei que outro ataque tinha começado. Então descobri que estava errada por causa da única palavra usada para me despertar. Mary. Estava de costas para Aspen e demorei um pouco para me ajeitar e me virar para ele.
Em minha cabeça sabia que existiam coisas entre nós que eu finalmente devia aceitar. Esperava que meu coração me deixasse dizê-las. Rolei na cama e deparei com os olhos verdes e brilhantes dele. Então soube que ia ser difícil. Foi quando notei que deixara a porta do meu quarto aberta. Aspen, você está louco? Sussurrei. Feche a porta. Não, está tudo certo. Com a porta aberta, posso dizer a quem chegar que ouvi um barulho e vim ver como você estava, já que isso é parte do meu trabalho. Ninguém vai suspeitar de nada. Simples e brilhante. Acho que às vezes a melhor maneira de esconder um segredo é deixá-lo descoberto. Certo. Acendi o pequeno abajur no criado mudo para deixar claro a qualquer pessoa que passasse que não estávamos escondendo nada. Olhei para o relógio, já passava das 3 da manhã. Aspen estava claramente satisfeito consigo próprio. Seu sorriso, mesmo que me cumprimentava na casa da árvore, era largo. Você guardou, ele disse. Hein? Aspen apontou para o criado mudo onde ficava o jarro, com sua moeda solitária. Sim, confirmei. Não tive forças para me livrar dele. Sua expressão ficou mais esperançosa. Ele olhou a porta rapidamente, como que para verificar se alguém passaria, e se inclinou para me dar um beijo. Não, afastei-me sem agitação. Você não pode fazer isso. Seu olhar era um misto de confusão e tristeza, e temi que tudo o que tinha a dizer só fosse piorar as coisas. Fiz algo de errado? Não, respondi no alto. Você tem sido maravilhoso. Estou tão feliz de ver você novamente e saber que ainda me ama. Fez toda a diferença. Ele sorriu. Que bom, porque realmente te amo e penso em nunca dar nenhum motivo para você duvidar disso. Estremeci. Aspen, não importa o que fomos ou o que somos agora. Não podemos ser nada aqui. O que você quer dizer? Ele perguntou, ajeitando-se na cama. Faço parte da seleção. Estou aqui por Maxon. E não posso me encontrar com você nem com ninguém enquanto a competição continuar. Comecei a torcer nervosamente uma ponta da minha manta. Aspen pensou calado por uns instantes. Então você mentiu para mim quando disse que nunca deixou de me amar? Não, garanti. Você está no meu coração o tempo todo. É o motivo por que tudo está caminhando devagar. Maxon gosta de mim, mas não consigo gostar dele de verdade por sua causa. Nossa, que ótimo, ele disse com sarcasmo. Fico feliz em saber que você estaria contente em ficar com ele se eu não estivesse perto. Por trás da raiva, pude ver seu coração partido, mas não era culpa minha as coisas terem chegado a esse ponto. Aspen, chamei em voz baixa, fazendo olhar para mim. Ao terminar comigo na casa da árvore, você me deixou em pedaços. Mary, eu já disse que... Me deixa terminar. Ele bufou de raiva e depois ficou quieto. Você levou meus sonhos com você, e o único motivo de eu estar aqui é que você insistiu que eu fizesse a inscrição. Ele concordou com a cabeça, irritado com a verdade. Desde então, tenho tentado juntar os cacos, e Maxon realmente se importa comigo. Você significa muito para mim e sabe disso. Mas estou na competição agora e seria uma tonta se não visse onde vai dar. Então você está escolhendo o príncipe? Ele perguntou com dor na voz. Não, não estou escolhendo Maxon ou você. Estou escolhendo a mim mesma. Essa era a verdade no fim das contas. Ainda não sabia o que queria, mas não podia me deixar levar pelo mais fácil ou por aquilo que os outros achavam certo. Só precisava de um tempo até decidir o que era melhor para mim. Aspen ruminou minhas palavras por um momento, ainda inconformado com o que eu dizia. Por fim sorriu. Você sabe que não vou desistir, não sabe? Seu tom de voz deixava claro o desafio e eu forcei um riso, apesar da situação. Aspen de fato não era daqueles que aceitam a derrota. Aqui não é o melhor lugar para você lutar por mim. Sua determinação pode ser uma qualidade perigosa. Não tenho medo da coroa, ele zombou. Fiz cara de tédio, um pouco surpresa por estar na ponta oposta do relacionamento. Vivia preocupada com a possibilidade de alguém roubar Aspen de mim. Senti-me culpada por gostar de vê-lo preocupado com a possibilidade de alguém me roubar para variar. Certo, você disse que não o amava, mas pelo menos gosta dele o bastante para querer ficar, certo? Abaixei a cabeça. Sim, respondi inclinando-me. Ele está muito acima do que pensei. Aspen considerou minhas palavras por alguns segundos, absorvendo cada uma delas. Isso quer dizer que terei que lutar mais duro do que imaginava, ele disse caminhando em direção à porta.
Antes de fechá-la, piscou mais uma vez para mim. Boa noite, senhorita América. Boa noite, soldado Legger. Ouvi a porta se fechar e a paz invadiu o quarto. Desde o começo da seleção, vinha pensando que minha vida seria arruinada ali, mas naquele momento o castelo parecia exatamente o lugar em que eu deveria estar. Mais cedo do que eu gostaria, minhas criadas entraram no quarto e me despertaram para um novo dia. Anne puxou as cortinas e assim, iluminada pelos raios do sol, sentia que aquele era realmente meu primeiro dia no palácio. A seleção não era mais uma coisa que me acontecia, eu era parte ativa dela, era da elite. Afastei os cobertores e saltei naquela manhã.